9.873/99. Também ressalto que essa matéria foi objeto de discussão em plenário. E o plenário, eu tinha essa mesma dúvida e também tinha um entendimento que se encaminhava justamente para o reconhecimento administrativo da prescrição da pretensão executória. Todavia, o Pleno do Tribunal de Contas entendeu que também se configuraria o exercício de uma atividade finalística do tribunal, e assim eu tenho feito desde então, tenho trazido o reconhecimento da pretensão executória para o tribunal, não é? Entendo que administrativamente a Procuradoria Jurídica pode fazer esse reconhecimento, mas entendo que nós podemos fazer também o reconhecimento quando o processo é encaminhado ao tribunal, porque não vejo necessidade do gabinete movimentar a máquina administrativa para perseguir uma pretensão que não possui mais a exigibilidade. Então, nós, de plano, reconhecemos essa prescrição para fins de arquivamento do feito e, com isso, otimização dos trabalhos, dos processos junto ao Tribunal de Contas. Eu mantenho o meu voto e coloco em discussão, mantém-se a discussão. Não havendo mais discussão, eu colho o voto do conselheiro Anselmo. Excelência, como as minhas razões elas não adentram a esta situação, embora eu já tenha manifestado sobre ela também, entendendo que não é matéria de controle finalista do tribunal ocorrer do trânsito. Depois do trânsito, tudo o que acontece posteriormente é eminentemente administrativo, mas isso fora das minhas razões de decidir. As minhas razões de decidir são aquelas que eu apresento sempre para divergir da questão processional. Não. Aí minhas razões são as mesmas, não adentrando a este método da discussão, embora eu já tenha me manifestado sobre ela. Da mesma forma que a Raquel, acho que o Ministério Público, acho que não só a doutora Estela também entende, acredito que o Ministério Público de uma forma institucional falando. Então, mas as minhas razões de decidir são aquelas que eu sempre aqui declino. É por isso que eu divido Vossa Excelência, não por essa questão administrativa ou não. Colho, portanto, o voto da conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, meu voto é no sentido do que eu já me manifestei, que esses processos não devem ser trazidos, devem ser encaminhados à Procuradoria Jurídica e de lá, se for o caso, arquivados. Então, nós temos aqui três votos divergentes, né? E não temos como conseguir encontrar um voto médio. Eu vou mudar. A gente está no impasse aqui. Né? É de tríplice. Mas não é bom que a situação... Eu vou mudar meu entendimento, eu vou momentaneamente mudar meu entendimento, seguir a conselheira Ana Raquel e encaminhar o processo, senão a gente não sai desse impasse nunca, encaminhar o processo para a Procuradoria Jurídica com a nossa deliberação, para que ela possa adotar o entendimento, a providência que ela entender cabível ao feito. Portanto, por maioria de votos, processo encaminhado à Procuradoria Jurídica. Eu vou passar o processo também à conselheira Ana Raquel, como ela inaugurou a divergência, ela fica também relatora para o acórdão. Senhor presidente, mas nesse caso nós teremos um acórdão? Teríamos, porque houve uma deliberação, né? Teríamos uma deliberação. Excelência, não está mudando o seu entendimento antes de encerrar a votação? Eu tinha entendido que Vossa Excelência ia, Não, entendendo dessa forma, iria eu tô trazer ao aderindo... pleno para não ter uma deliberação do pleno e sim que ele fosse encaminhado para a Não, eu estou aderindo ao entendimento de Vossa Excelência. Estou aderindo ao entendimento... De uma forma ou de outra. De uma forma tecnicamente melhor. Né? Então, passo o processo para a conselheira Ana Raquel para ser a relatora do acórdão.
Senhores, eu tenho um último processo de prescrição, último processo de FUNCONTAS. Nesse caso, eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, o processo TC 2185/2013, tendo como jurisdicionado a Prefeitura Municipal de Batalha, gestor o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas, quanto a fatos relacionados ao exercício de 2012, processo com a notificação de parte ilegítima. Essa parte apresentou defesa, demonstrando que não seria o gestor na época dos fatos. Existe um despacho do Ministério Público de Contas solicitando nova notificação, desta feita em face do gestor legitimado. Todavia, eu estou acolhendo ex officio a prescrição quinquenal por desconsiderar a notificação como ato válido a interromper a pretensão punitiva, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. E eu vou ler trecho do voto. Verifica-se que o gestor deu causa ao descumprimento da obrigação, foi notificado para apresentar defesa no dia 6 de abril de 2014. Entretanto, faz-se mister destacar que, apesar de constar a citação do gestor nos autos, o informado figura como parte ilegítima da relação processual. Portanto, este é o motivo pelo qual entendemos que não foi interrompido o prazo da prescrição. Nesse sentido, foi o entendimento fixado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao proferir que citação da parte ilegítima não permite interrupção do prazo prescricional da pretensão em relação à parte legítima. Recurso especial 15.27.157 do Paraná. Dessa feita, eu estou acolhendo a prescrição quinquenal e determinando o arquivamento dos autos quanto ao processo 2185/2013. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Bem, a situação dos autos é bem semelhante à do processo 14.762/2013, que foi relatado pelo conselheiro Anselmo. Então, a manifestação do Ministério Público de Contas é pelo arquivamento do feito pela ilegitimidade e que não sejam dados novos encaminhamentos com vistas à persecução do gestor responsável à época, uma vez que já foi reconhecida, já foi verificada a prescrição quinquenal, considerando-se a data do fato gerador. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo. Excelência, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida. A citação ela foi aparelhada rumo a um gestor diferente. Que não era o legitimado. Não era legitimado. Então, está reconhecendo a prescrição com relação ao que deveria ou ao que foi? Eu estou reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em face do gestor legitimado. Eu tô adotando o que deveria ter sido citado inicialmente, né? Exatamente. Uma situação um pouco diferenciada, mas é porque eu tenho que arquivar o feito com relação àquele que não deveria constar. A situação é a mesma. Isso eu não... Eu estou arquivando o feito, todavia não estou dando encaminhamento a nenhuma outra providência por acolher a prescrição quinquenal. Ok, tudo bem. Obrigado. Aí, já posso antecipar o voto. Excelência, quanto à questão do arquivamento, quanto à parte legítima, eu acompanho Vossa Excelência. Quanto à questão do reconhecimento da pretensão prescrição, quanto à parte assentida como legítima, eu mantenho o meu entendimento anterior, declinado em vários processos. Conselheira divergente de Vossa Excelência, né? Conselheira Ana Raquel. Então, por maioria, aprovado.
Senhores, por fim, eu trago para relatar uma representação consistente no processo TC 11.812/2013 do município de Santana do Ipanema, possuindo como responsáveis a senhora Renilde Silva Bulhões e o senhor José Márcio da Silva. Trata-se de processo de representação iniciado mediante o ofício número 223 do Ministério da Saúde, autuado em 15 de agosto de 2013, por meio do qual for enviado o relatório indicando impropriedades identificadas nos processos licitatórios oriundos do município de Santana do Ipanema, referentes aos anos de 2008 a 2012 e relativos a convênios firmados com o Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. No teor do referido ofício, bem como em seus anexos, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde noticia supostas irregularidades por parte da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, consubstanciadas, dentre outras, nas seguintes constatações, relativas aos pregões presenciais de números 06/2009, 08/2009 e 07/2010. 1. Ausência de pesquisa de preços para definição dos valores referenciais. 2. Descumprimento do artigo 1º do Decreto 5504/2005. 3. Adjudicação e homologação em único termo assinado pela Prefeitura do município, no qual não constam os valores licitados, contratados e CNPJ das empresas vencedoras. 4. Não apresentação do contrato firmado com a empresa Life Comércio e Serviços Limitada, apenas seu termo aditivo. E 5. Diferença entre valores ajustados e efetivamente contratados, embora sem violar os valores do plano de trabalho aprovado. Inicialmente, o processo fora distribuído ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que em seguida encaminhou os autos à DEFAFON para conhecimento e providências necessárias, evoluindo a douta Procuradoria Jurídica para se manifestar. Na sequência, a aludida diretoria se pronunciou no sentido de que, abre-se aspas, tendo em vista a matéria ser de cunho jurídico, encaminhe-se os autos à douta Procuradoria Jurídica. Esta, que deu prosseguimento ao feito remetendo a DEFAFOI, cuja procedência efetivou-se nos seguintes termos, abre-se aspas, após checklist efetuado pela Selic/DEFAFOI, evoluímos os autos ao Ministério Público de Contas para providências. Por meio do parecer de número 1601/2017, o Ministério Público de Contas se pronunciou indicando mais irregularidades para além das já identificadas, a saber, 1. Execução de apenas 90% do plano de trabalho definido. 2. Aquisição de produtos distintos ou em quantidades distintas daquelas especificadas. 3. Ausência de certos documentos na prestação de contas. 4. Existência de saldo a devolver ao Fundo Nacional de Saúde. 5. Dos valores que foram objeto de glosa, o que implica no reconhecimento de sua má aplicação. Conclui o Ministério Público de Contas nos seguintes termos, abre-se aspas, sendo assim, para além das infrações à lei e má execução identificada nos contratos, a notícia trazida à Corte de Contas deve gerar uma análise de eventual dano ao erário como consequência da apreciação negativa sobre as contas prestadas pelo Ministério da Saúde. Ao final, pugnou o órgão ministerial pela submissão do feito ao plenário desta Corte para que se pronuncie pela apuração dos fatos trazidos a conhecimento. Estou-se verificada a relatoria deste gabinete no tocante ao período indicado como tendo sido praticados os fatos ora narrados. Esse é o relatório.
Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Com base no que relatado pelo excelentíssimo conselheiro relator e considerando ainda o fato de que a fiscalização se deu sobre verbas oriundas de convênio federal, que também são objeto de controle e podem ser alvo de medidas de ressarcimento empreendidas pelo TCU, o Ministério Público de Contas se manifesta, eu peço licença para ler a manifestação conclusiva do parecer da 2ª Procuradoria de Contas, se manifesta para que, nos termos do artigo 192, parte final, e 193, caput e parágrafo único, todos do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, seja submetido o feito ao plenário desta Corte para que se pronuncie pela apuração dos fatos trazidos a conhecimento, determinando que se diligencie para verificar se os ilícitos identificados pelo Ministério da Saúde foram objeto de fiscalização e julgamento no âmbito do TCU, promovendo-se subsequentemente a identificação das matérias que, acaso, ainda estejam pendentes de análise. Posteriormente, que seja solicitada a documentação correspondente ao Ministério da Saúde, a fim de identificar pormenorizadamente os ilícitos apontados em seu relatório, mormente no que se refere à possibilidade de existência de dano ao erário municipal, ante os valores objeto de glosa, conforme relatório, o que não prejudica a realização de eventual inspeção em loco que permaneça necessária. Então, ressaltando essa questão da competência residual, né, que seria do Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público pede a submissão para que seja determinada a apuração desses fatos. Senhores, eu vou pedir vênia para pular o capítulo da competência, o capítulo da admissibilidade, passar diretamente ao mérito do juízo de prelibação. Cumpre registrar, em apego ao debate, que a análise acerca de eventual ocorrência do Instituto da Prescrição somente se procederá quando ultimados os procedimentos atinentes a este juízo de prelibação, considerando os imperativos do princípio da segurança jurídica, ora invocados, considerando-se a necessidade de apuração das datas exatas de ocorrência dos fatos sob apreciação e de fatores a estes eventualmente vinculados, observando-se ainda as circunstâncias que ensejem comprovado dano ao erário cujo instituto da prescrição logra-se inaplicável por força do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Entrementes, em observância ao princípio da não culpabilidade, pontue-se que a fase em comento se trata de um juízo de cognição sumária, bem como que a identificação inicial dos ora representados procede-se de praxe mediante busca de dados no Sistema de Controle Integrado de Auditoria Pública, SICAP. Pois bem, no tocante ao mérito, registre-se que, conforme se depreende da documentação anexada ao ofício que deu aso a esta representação, e não obstante não se tratar de prova cabal do cometimento de ilicitudes, a precisão, o detalhamento e o teor de relevância social das informações ali pontuadas ensejam para esta Corte de Contas, diga-se, dentro dos limites legais estabelecidos para a presente fase procedimental, o mistério de conferir prosseguimento ao feito a fim de apurarem as circunstâncias. Eis que os elementos narrados no aludido documento e seus anexos, se comprovados, atentam contra os princípios da legalidade, bem como do equilíbrio financeiro. Nesse particular, o parecer do Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 25 dos autos, abre-se aspas, a precisão das informações constantes no relatório e as planilhas remetidas permitem que o Tribunal se utilize de seus mecanismos de controle da administração para apurar irregularidades imputadas, determinando, se for o caso, inspeção em loco ou solicitando diretamente à entidade noticiante as informações que repute necessárias ao esclarecimento dos ilícitos. Fecha-se aspas. Pois bem, na presente fase procedimental, cumpre atentar para os elementos constitutivos do controle externo, cuja função, segundo a professora Odete Medawar, abrem-se aspas, pode ser definido como vetor do processo decisório na busca do redirecionamento das ações programadas. E na dicção do doutrinador Jorge Ulisses Jacobi, abrem-se aspas, os instrumentos dessa função
seria uma revisão dos atos, a anulação, a admoestação e a punição dos agentes, sempre visando a reorientação do que está em curso para obter o aperfeiçoamento. Como é disso, à luz das normas do ordenamento jurídico pátrio, a aquisição de bens pela administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, cujo procedimento há de seguir rigorosamente os ditames da Lei 8666/93, visando garantir os princípios constitucionais que lhes são íncitos. No tópico 4 da licitação, do documento acostado ao ofício número 223, consta que foram verificadas irregularidades no tocante ao pregão presencial de número 006/2008, nos seguintes moldes: 1. Ausência de pesquisa de preço para definição dos valores referenciais da licitação. 2. Descumprimento do artigo 1º do Decreto 5.504/2005. 3. Adjudicação e homologação em único termo assinado pela Prefeitura do município, constando valores licitados, contratados e CNPJ das empresas vencedoras. 4. Nos contratos, a ausência de cláusula obrigatória conforme o artigo 44 de folhas 120 de PI 127/2008. 5. Não apresentado o termo de homologação referente ao lote de número 22. 6. Não apresentado o contrato celebrado entre a empresa Life Comércio e Serviços Limitada, tendo sido apresentado apenas o termo aditivo ao contrato. 7. Os equipamentos dos contratos com a empresa Life Comércio e Serviços Limitada e Anaju Móveis tiveram reajustamento de valores, ora a maior, ora a menor, em relação e sem alteração do valor do lote e do contrato. 8. Conforme parecer da Comissão de Licitação, o fato se deu para enquadrar os preços contratados aos valores do plano de trabalho aprovado. Apenas a título exemplificativo dos aspectos ensejadores do processamento desta representação, cumpre discorrer sucintamente sobre alguns dos pontos suscitados no documento inicial. Pois bem, a leitura das asseverações constantes nas linhas 1, 2, 3, 5 e 6, acima transcritas, induz a necessidade de apuração de possível violação aos seguintes princípios aplicáveis à licitação, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a probidade administrativa e ao julgamento objetivo, e como tal requer instrução em busca da verdade material como instrumento de efetiva proteção do interesse público. Ademais, acerca da afirmação elencada na linha 4 acima transcrita, a mencionada portaria interministerial de número 127/2008 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece normas para execução do disposto no decreto de número 6.170 de 2007, o qual dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e dá outras providências, assim dispõe. Artigo 44. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios e contratos de repasse deverão conter cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa referentes ao objeto contratado para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo. No tocante à linha 8 retropontuada, em meio ao contexto narrativo da documentação inicial, insta, pois, a apreciar as circunstâncias em que se deram a justificativa de adequação ao respectivo plano de trabalho.
nessa perspectiva, a norma pátria que rege a celebração de convênios e instrumentos congêneres é o artigo 116 da Lei 8666/93, o qual indica no seu parágrafo 1º os elementos mínimos que devem compor esse tipo de negócio, a saber, parágrafo 1º, celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos e entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, e aqui nós dispensamos maiores detalhamentos. Já no item 5.2.5, despesa glosada, anexo 4, do aludido documento, o órgão ora representante aponta como tendo sido alvo de glosa despesas de valores atrelados aos convênios ali relacionados, em desacordo com o teor do termo de referência, especificamente no tocante à compra de bens a mais do que restou consignado no referido documento. Sucede que, pelo fato de não terem caráter estanque, tampouco natureza sancionatória, a glosa por si não ensejaria o prosseguimento da demanda em voga, máxime pelo fato de que, sendo esta uma forma de reposição do erário, o seu uso excessivo tem gerado debates judiciais e doutrinários, seja em razão de sua utilização de modo arbitrário, à margem do devido processo legal, seja por seu emprego em situações que não se enquadram nas hipóteses legais. Por outro viés, os motivos que o ensejaram, nos termos do documento em referência, impulsionam esta Corte a proceder à necessária apuração dos fatos para então manifestar-se. E aqui, caminhando para a conclusão do voto, diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer a presente comunicação de irregularidade como representação, na forma dos artigos 193 e seguintes do regimento interno desta Corte, para apurar os fatos relatados e assim determinar as seguintes providências: que seja oficiado o Ministério da Saúde, a fim de que este envie os autos referentes à conclusão da prestação de contas dos convênios firmados entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, objetivando a aquisição de equipamentos para o Hospital Dr. Clodoaldo Rodrigues de Mello, relativos aos anos de 2008 a 2012, ou a tomada de contas especial, caso ela tenha sido deflagrada. Notifique-se o atual gestor do município de Santana do Ipanema para que, no prazo de 15 dias, apresente informações acerca das alegações suscitadas na presente representação. 3. Oficie-se em atendimento à recomendação realizada pelo Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas da União, remetendo-se cópia das folhas de número 02 a 16, indagando-se acerca da ocorrência, precisamente se os ilícitos identificados pelo Ministério da Saúde foram objeto de fiscalização e julgamento no âmbito daquela Corte. 4. Após atendidas as providências acima delineadas, encaminhem-se os autos aos órgãos técnicos de instrução deste tribunal, posteriormente ao Ministério Público de Contas para parecer final. Por fim, ultimadas as medidas acima delineadas e transcorrido o prazo de 15 dias, encaminhe-se os autos ao gabinete deste relator para ulteriores deliberações. É como eu estou votando e estou colocando o processo em discussão. Discussão, votação, conselheiro Anselmo. Sem nada a acrescentar, antecipando meu voto, acompanhando Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel. Voto também, Vossa Excelência. Só por curiosidade, qual o valor desse contrato, desse convênio?
presidente. Olha, são vários convênios que deram margem a vários contratos. Nós temos um valor total de R$ 2.935.027, valor não corrigido. Obrigada, senhor. Sendo assim, proclamo o resultado pela admissibilidade da representação. Senhores, sendo assim, fica encerrada a minha pauta para o dia de hoje. Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Pois não. Eu queria só um esclarecimento, Vossas Excelências, porque no controle da pauta que foi feito hoje, havia ainda alguns processos referentes a pautas anteriores. Eu não sei se foi uma falha no controle das pautas de processos que já foram julgados, ou se foram processos que ficaram adiados ou simplesmente retirados de pauta, porque a gente fica acumulando pautas passadas e isso dificulta um pouco na identificação dos processos durante os trabalhos aqui na sessão. Então, eu gostaria só de saber se existe algum processo residual adiado da relatoria de Vossas Excelências, porque, se não for o caso, eu já posso retirar essas pautas anteriores, de 18 de... As duas pautas anteriores, na verdade. De 23 de janeiro... 30 de janeiro, na verdade, houve migração, né, para essa de hoje. Vários processos que estavam nessa pauta anterior. Então, a pergunta é só essa: se existem processos adiados ou se os processos que virão nas próximas sessões elas serão objetos de novas publicações. Pelo menos da minha pauta de novas publicações. Não tem processos adiados na sessão de hoje. Não houveram. A minha assessoria está me informando que eu não tenho processo adiado e tudo vai ser pautado. Tudo vai ser pautado. Eu agradeço muito o esclarecimento. Então, por isso. Sendo assim, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.